No Brasil, 4 a cada 10 mulheres relatam já ter sofrido assédio sexual. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. No estado do Rio de Janeiro, há um caso de estupro em escola a cada 5 dias. 2 em cada 3 universitárias brasileiras disseram já ter sofrido algum tipo de violência no ambiente acadêmico. 95% das mulheres universitárias concordam que a instituição deveria criar meios de punir os responsáveis. Eu faço Ciências Biológicas aqui na UFPB e eu fui assediada por um professor da instituição. Primeiramente, quando eu estava no começo do curso, mal tinha contato com ele, ele me adicionou no Facebook e veio puxar umas conversas que eu achei meio estranho, me senti um pouco incomodada. E depois disso eu comentei com as colegas de corredor, as colegas de curso, e aí me falaram que era um comportamento normal dele, que ele fazia isso com todas as alunas e que eu não tinha com quem me preocupar. Mas aquilo me deixou extremamente chocada, porque eu tinha acabado de entrar na universidade, estava no primeiro período, e eu achei muito estranho, mas passou. Só que quando foi chegando perto do terceiro período, eu era obrigada a pagar uma disciplina com ele, porque ele era o professor designado para essa disciplina na modalidade que eu curso. Eu fiquei um pouco receosa, mas eu acabei decidindo pagar com a minha turma. E aí um dia, numa aula prática dentro da universidade, dentro do laboratório didático da disciplina, ele veio tirar uma dúvida minha. Normalmente, quando eu tinha dúvidas em aulas práticas, eu chamava as monitoras, pelo nome, assim, para evitar já um certo contato. Mas aí, nesse dia, ele veio e ele sentou do meu lado, tirou minha dúvida, e quando ele foi levantar, ele passou a mão na minha coxa. O meu caso de assédio foi durante uma aula prática, uma aula de campo, em que há uma total interação entre os alunos e o professor, e ele se aproveitou dessa situação para se aproximar de mim. Durante a viagem de volta para o campus, ele se aproximou de outras meninas que estavam lá na parte de trás do ônibus e começou a conversar com elas, e eu estava ali e eu fui tirar uma dúvida com ele, e quando ele foi responder, ele simplesmente abaixou a mão e deu uma apertada na minha coxa. E quando aconteceu, eu fiquei completamente sem reação. Eu não sabia de nenhuma fama dele, mas eu sabia que ele tinha um comportamento meio estranho. Eu tinha percebido esse comportamento estranho dele durante as aulas práticas, de se aproximar demais e de ficar perto demais, pelo menos de mim, e isso me incomodava. Então eu também durante essas aulas, só chamava as monitoras pelo nome, para que elas viessem, só que na maioria das vezes ele que comparecia. Ele veio responder uma dúvida e quando ele foi sair, ele também alisou a minha perna. No momento eu não tinha ideia do que aquilo significava, eu só achei aquilo muito estranho, eu fiquei me perguntando, eu não falei isso para ninguém, mas eu fiquei me perguntando o que isso significa. No começo a gente fica com a sensação de, mas ele não podia, ele é meu professor, e se eu estiver entendendo as coisas erradas, se eu tiver só tentado de alguma forma me cumprimentar, e os meus professores falaram que tocar no seu corpo não é um cumprimento, ele não tem esse direito. A própria vítima, ela duvida se aquilo é violência ou não, né? Então o primeiro momento é esse, ela não acredita, ela hesita, ela releva, até o momento que ela cansa e ela tenta tomar coragem de lutar. E aí quando ela começa essa luta e ela não encontra eco, a violência é dupla, entende? Ela sofre duplamente. E você sente que ele realmente usa essa vibe de hierarquia, de ser um professor, de ser superior a gente, para deixar a gente mais constrangida ainda, porque eu vou dar um fora super na cara para um cara que eu pago uma disciplina com ele, que ele pode de alguma forma me prejudicar na disciplina, ou que ele tem contato com todos os outros professores que eu ainda vou pagar disciplinas, ou que eu posso querer um estágio no futuro, ou alguma coisa assim. Não posso chegar num cara desse e falar abertamente que ele está me incomodando, que aquilo é ruim ou que eu me senti constrangida, porque isso pode acabar me prejudicando. Porque além de você ter sido assediada, você se sentir invadida, você se sente reprimida, de você não ter direito de falar, de dizer nada, porque aquela pessoa ela tem um certo poder acima de você.
a gente não está falando de relações consentidas, né? A gente não está falando num falso moralismo que não pode haver paquera dentro da universidade. A gente está falando de situações onde a pessoa, a mulher, não quer, ela diz não, né? Ela deixa claramente a falta de interesse naquela relação, naquele jogo de sedução, mas ela não pode fugir dali porque existe uma relação de hierarquia e de poder que aprende naquela relação. Entende? Isso é assédio. Todo mundo sabe o que acontece, e todo mundo sabe que alguém já passou por alguma coisa parecida, mas ninguém faz nada, ninguém fala nada e trata como se fosse uma coisa normal, enquanto isso é um crime, enquanto, de acordo com o Código Penal, assédio, tanto moral quanto sexual, é um crime. E isso não é normal. Só que isso vem acontecendo há anos. Tem casos de pessoas de turmas de P9 que aconteceu no P1. São anos que isso vem se repetindo e ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca teve uma atitude para parar esse tipo de comportamento. A gente tem uma prática muito perversa de manter o nome dos agressores ocultos. É um menino, é um aluno, é um professor. Não, vamos começar a dizer o nome dessas pessoas, né? Vamos começar a denunciar os agressores, porque normalmente a gente tende a culpabilizar a vítima e não o agressor. A gente expõe a vítima e não o agressor. Né? E no final a gente conseguiu 8 casos que as meninas realmente desejaram escrever e assinar, fora casos de meninas que chegaram pra gente chorando e disseram, olha, eu não tenho coragem de escrever, eu não consigo, dói demais pra mim, é pesado demais pra mim falar sobre isso, eu não quero falar. O assédio, como eu estava te dizendo, como ele muitas vezes ele é invisibilizado ou ele é naturalizado, ele é colocado como um mero galanteio, um mero elogio, né, um excesso de carinho e atenção, né, a vítima passa a ser desvalorizada, ridicularizada, infantilizada, menosprezada e o que ela fala passa a não ter voz. E a gente realmente teve muita sorte, porque a gente sabe que isso ocorre em outros centros, e ocorreu com várias outras meninas de outros centros, e elas não tiveram esse apoio, então a gente teve realmente muita sorte de ter realmente quem estendesse a mão pra gente, dissesse, não, vão, que a gente vai estar com vocês. Teve vez de eu chegar para o meu orientador extremamente estressada com esses problemas de juntar assinatura, de escrever relato, de fazer tudo meio que escondido para o professor não ficar sabendo, chorando, e meu orientador me abraçou e disse, ei, vocês estão fazendo a coisa certa e vocês estão sendo muito fortes e vocês estão fazendo isso não só por vocês, mas por todas as meninas que já passaram por isso, que não fizeram nada porque não podiam e pelas meninas que ainda vão ter que pagar disciplina com ele. Então, assim, foi um apoio que a gente realmente não tem como agradecer e que a gente tem consciência de que em outros centros, em outros departamentos, as meninas não têm esse apoio. O mais importante é que qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência, seja uma violência física, sexual, verbal, psicológica, moral, um assédio, ela primeiro entenda que ela é vítima, que ela não pode ser culpabilizada por ser vítima e ela não pode se calar. Ela deve falar para outras mulheres, se aliar a outras mulheres. A gente precisa entender que juntas somos muito mais fortes, né? Que quando a gente encontra uma parceira, uma colega ao lado que luta com a gente, aquele sofrimento ele pode ser muito mais facilmente atravessado, superado, né? Então o que a gente recomenda é sempre isso. Se aliem, se fortaleçam, falem, né? E lutem, porque não vai ser calando, não vai ser deixando para lá que o agressor vai desistir de violentar. Ao contrário, ele pode se sentir cada vez mais fortalecido e mais autorizado a continuar a violência. Eu fiquei muito nervosa quando eu soube que ele ia estar na sala, que ele tinha esse direito, e eu fui atrás de Deus e o mundo para me dizer que isso não era justo, que pela lei tinha que ter alguma brecha que dissesse que ele não podia estar lá. Só que quando eu cheguei lá, no dia, na hora, e que tinha uma multidão de gente
dizendo que estava tudo bem, que eu era forte, que o que a gente estava fazendo era certo e que não tinha por que a gente ter medo, aquilo deu uma força que me fez dizer, é bom que ele escute, é bom que ele veja que dessa vez a gente não ficou calado, é bom que ele veja que dessa vez as atitudes dele vão ter consequências e as consequências vão ser pesadas porque o que ele fez não foi uma coisa besta, foi um crime. Porque a gente sentiu vontade de falar na cara dele o que a gente sentiu e que ele se sentisse constrangido pelo constrangimento da gente. Isso parece meio contraditório, mas foi esse sentimento que acho que passou para todas nós. Embora tenha me causado um constrangimento enorme ter que depor com ele na sala, esse sentimento ruim foi totalmente abafado por como eu me senti apoiada pelos meus amigos e por pessoas que eu nem conhecia e pelos meus professores. Só que isso acabou tomando uma proporção que a gente não esperava, porque fizeram um folder e postaram no grupo do Facebook da UFPB avisando onde era, que horário que ia ser. E quando a gente chegou lá, esperando, sei lá, os amigos mais próximos, alguns professores que tinham falado que iam passar por lá para estar com a gente, tinha cerca de 100 pessoas em pé, no meio do corredor, esperando a gente para abraçar, para dizer que a gente estava certa e que a gente não precisava ficar com medo, de que eles estavam com a gente, que a gente ia entrar naquela sala, mas a gente não ia entrar naquela sala sozinha, que ele não podia fazer nada com a gente, que ele não podia intimidar a gente, que o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo era muito importante e era muita gente, e gente que a gente não conhecia, gente de outros cursos. E teve uma hora que eu estava tão nervosa que eu comecei a chorar. Eu estava muito ansiosa, porque uma das minhas melhores amigas ia ser a primeira a depor, e ele ia estar na sala, e eu comecei a ficar pensando muitas coisas, e eu comecei a chorar, e as minhas amigas me abraçaram. E as minhas amigas me abraçaram, e as amigas foram abraçando, e quando a gente viu, tinha um grupo enorme no meio do corredor do CCAN se abraçando. Ficou um super abraço coletivo, todo mundo se abraçando, e aquilo foi extremamente fantástico pra gente, de se sentir totalmente apoiada por pessoas próximas ou pessoas desconhecidas, por professores, por nossos colegas de turma que estavam realmente lá por nós, e a galera ficou lá até o final. Como vocês se sentiram no período de denúncia? Vocês evitavam o professor de alguma forma? Com certeza. Eu fiquei extremamente assustada de saber porque assim, na hora que você começa a depor, a mesa ela fala seu nome, seus documentos, fala onde você mora, confirma suas informações pessoais com você. E ele estava lá na sala, então ele ouviu meu nome completo, ele ouviu meu CPF, ele ouviu meu RG, ele ouviu meu endereço. Então, quando eu saí, que eu percebi o impacto do que eu tinha feito, já que muita gente estava sabendo, por causa do protesto que aconteceu e dos nossos amigos, que amigo conta para amigo, que conta para amigo, os professores já sabiam, então, que pelo menos dentro da biologia todo mundo já estava sabendo, eu fiquei com medo de que pudesse acontecer alguma coisa comigo, de que ele pudesse tentar algum contato, pudesse tentar alguma coisa, e aquilo me deixou paranoica por uns dias, de não querer ir para casa sozinha, de não andar na universidade sozinha, de andar em grupo com as meninas e sempre ficar atenta de onde ele está, o que é que está acontecendo, se eu vou sair da aula, sabe? Me deixou meio assustada. Algumas alunas podem chegar em quadros de sofrimento psíquico, certo? Medo de vir para a universidade, medo de encontrar um professor, medo de encontrar o aluno, enfim, medo de encontrar quem está assediando ela. Hoje não só a gente, mas todo mundo na biologia sabe que esses casos não vão ser mais tolerados, que se acontecer vão ter consequências e que todo mundo está ali para apoiar todo mundo. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente tirou e que todas as pessoas que viram, ouviram falar, tiraram disso. É que isso não vai ser mais normalizado e que essas pessoas têm apoio, elas têm com quem contar, e essa é a parte mais importante que ficou pra gente. Sem contar que depois disso foram surgindo casos, surgindo outras meninas que agora, depois do que viram o que a gente fez e do apoio que a gente teve, tiveram coragem, se sentiram apoiadas para falar. E uma das meninas que denunciou com a gente recebeu uma mensagem no Facebook de uma menina da Universidade Federal do Pará, perguntando como tinha sido o processo, como ela tinha feito,
porque tinha acontecido com ela na Universidade Federal do Pará e ela queria saber o que a gente tinha feito e como a UFPB tinha levado o caso. Um caso de violência contra a mulher, né, uma violência de gênero, ela pode ser denunciada tanto, se acontece na universidade, ela pode tanto gerar um processo administrativo, e é importante que as mulheres saibam que quando ela entra com um processo administrativo, ela está cobrando da universidade que a universidade a represente frente ao agressor, tá? Outra opção que ela tem, que não é contrária, é ela entrar num processo judicial, na justiça, né, contra o agressor. O fato de eu entrar com um processo administrativo não me isenta do meu direito de levar para o juizado de causas comuns, para a justiça criminal. Para a justiça comum, a gente recomenda que ela procure a Delegacia da Mulher, né, e o Centro de Referência à Mulher Vítima de Violência. Mas a gente tenta sempre andar de cabeça erguida, porque a gente não fez nada de errado. A gente só estava procurando justiça por uma coisa errada que aconteceu com a gente. Então a gente tem que... a gente trabalha isso sempre, de andar de cabeça erguida, porque senão só o que a gente faz é internalizar essa culpa, é abaixar a cabeça, é ficar fugindo dele por medo. Só que a gente não está errada. Mesmo que a mulher não queira denunciar ou não consiga naquele momento denunciar, ela pode, merece e deve ser cuidada, né? Então a mulher não tem que ficar naquela, eu não vou na delegacia da mulher porque eu não quero denunciar. Não, mas eu posso ir lá pelo menos saber quais são os meus direitos, né? Saber quais são as condições. E se eu denunciar acontece o quê? Como é que o processo caminha? Então eu não preciso chegar lá decidida, mas eu posso chegar lá para pegar informações, até para poder me subsidiar se agora é o momento certo, se eu estou preparada, se eu tenho condições de denunciar. Claro que a gente parte do pressuposto de que a denúncia é fundamental, né? Se a gente não denuncia, a gente não combate. E quando essa pessoa é denunciada, esse professor, esse assediador, ele é punido? Até agora nenhuma sindicância acabou, então não dá para a gente dizer, pelo menos dessas que a gente está acompanhando. Quanto tempo? Olha, processo administrativo, alguns acontecem rápido, outros demoram meses, né? Então, a gente não tem garantia nem de celeridade, né, dele ser rápido, nem temos garantia que haverá algum tipo de punição para os agressores, entendeu? Uma última pergunta. Vocês têm esperança que esse professor seja punido e afastado definitivamente da UFPB? Então, a gente sabe que não vai acontecer nada grave com ele. Assim, o máximo que vai acontecer é ele ficar 1 ou 2 meses sem receber salário. Já informaram pra gente que é praticamente impossível ele ser demitido por causa disso, principalmente porque é o primeiro processo. Se tivessem outros processos, outras coisas do tipo, mas como é o primeiro processo e praticamente impossível, a gente não tem a menor esperança de que isso aconteça. Então, a gente espera que ele seja considerado realmente culpado, que eles vejam que foram 8 meninas falando coisas diferentes, meninas de períodos diferentes, de modalidades do curso diferentes, falando a mesma coisa, se sentindo da mesma forma, que eles entendam que uma violência foi cometida e apliquem a punição, né? Ou a de 1 mês ou a de 3 meses. Mas, assim, é o que a gente espera. Não é nada certo. É importante, muito importante para a gente que a nossa mensagem seja passada para outras meninas, que não se calem, que sempre, sempre, sempre vão atrás de apoio, que vocês vão encontrar. E é isso. E que se precisarem da gente, a gente já fez o processo todo, que foi muito complicado, porque a gente não tinha ideia de nada. E era a primeira vez que o processo estava acontecendo no centro, então a gente tinha que ficar catando informação. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas a gente tem o processo pronto, a gente tem um modelo de como fazer. E se precisarem da gente, a gente realmente está disposta a dar a ajuda que a gente puder.